Luiz Francisco, ele nasceu no dia 29 de março de 1866 na Itália, morreu no dia 7 de setembro de 1964, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Cavaso Novo, a cidade onde ele nasceu, era uma comuna italiana na região de Veneza e Giulia. Aos 15 anos, ele foi para a Hungria e ganhou a vida até os 20 anos com a arte de criar mosaicos, um ofício bastante valorizado na época. Serviu o exército durante aproximadamente 3 anos, aportou na América, na cidade de Chicago, no dia 3 de março de 1890, onde foi recebido pelo seu irmão Osvaldo Franciscon, com a qual havia estado pela última vez na Hungria. Luiz Francisco era naturalizado americano, mas ele veio da Cavaso Novo, da Itália. 3 de março de 1990 chega em Chicago, Estados Unidos, e ele é evangelizado por Michele Nardi. Em 1892, ele funda, com alguns irmãos italianos, a primeira igreja presbiteriana italiana. Franciscon era um dos diáconos. Em 1895, ele casa com a Rosina Balzano e teve 6 filhos. 1901 desempenha a função de ancião na Igreja Presbiteriana e 6 de setembro de 1903 foi quando ele pregou sobre o batismo por imersão. Em 1894, 3 anos depois da organização da Igreja Presbiteriana Italiana, Franciscon estava em Ohio, Estados Unidos, orando e lendo a Bíblia, e a revelação que ele teve de Colossenses 2,12, que dizia a respeito do batismo. E esta mensagem o revelou que ele estava em desobediência, que ele deveria fazer o batismo por imersão. Mas ninguém tinha instruído sobre isso. Então ele argumenta que foi uma revelação do Espírito Santo. Franciscon questionava a igreja presbiteriana quanto ao batismo e não sobre a doutrina da salvação. Em 1903, Franciscon questionou com José Peretta em uma de suas viagens, falou sobre o batismo sobre imersão. E este irmão, Peretta, ele recebeu os argumentos de Luiz Franciscon. Eles tinham se batizado na Church of Bethlehem com alguns irmãos batistas. Logo após, em 1903, em setembro, Luiz Franciscon também decidiu se batizar e ele convidou os irmãos da igreja presbiteriana para assistir seu batismo. Naquele dia, 25 pessoas estavam no evento, as quais 18, juntamente com Franciscon, também foram batizados por José Peretta. Após o batismo por imersão, Luiz Franciscon pediu oportunidade ao pastor da igreja presbiteriana para pregar sobre o batismo de imersão. Ele já estava se desligando da igreja, pediu demissão do seu cargo de ancião, secretário e membro. Naquele momento também, os que aceitaram a sua pregação também sentiram de sair da igreja presbiteriana. Então ali já estavam se formando um novo grupo, ao qual começou a ser conhecido como Comunidade Evangélica Livre, a Missão, posteriormente como Assembleia Cristiana. O grupo se reunia em casas e garagens. É importante destacar que Luiz Franciscon apenas discordava do presbiterianismo nas questões do batismo, da lealdade do pastor para com a denominação e do salário pastoral. Foram esses os motivos que o levou, em 1903, a fazer parte deste grupo, que somente oravam, estudavam a Bíblia e se juntavam numa forma cristã bem primitiva. Assim iniciou naquele momento a pequena comunidade Assembleia Cristã em Chicago. Em 1907, a esposa de Luiz Franciscon também recebe a promessa do Espírito Santo. Alguns dias depois também ele recebe a promessa. Esse pastor, William Durham, também teve uma importância papel na vida do Luiz Franciscon, porque é o pastor batista que veio entusiasmado
do movimento da Rua Azusa Pentecostal, onde veio trazer a mensagem do derramamento do Espírito Santo para aquele grupo também. O pastor William Durham tinha participado do movimento da Rua Azusa na Califórnia, juntamente com o pastor batista William Seymour. Um detalhe importante, mas que muitos não comentam, é que Luiz Francisco não foi o único fundador dessas assembleias cristãs que foi se iniciando. Ele foi apenas um deles, mas por ele ter sido destacado já no início com os dons do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, ele recebeu mais crédito. Mas o batismo do Espírito Santo depois veio após para alguns anciões também. Em janeiro de 1908, batizou nas águas cerca de 70 pessoas, e esses novos irmãos receberam vários milagres. Alguns foram libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome de Giacomo Lombardi, que também foi parceiro de Luiz Franciscões em suas missões. Em março do ano seguinte, 1909, Franciscão e Lombardi, ambos casados e com 6 filhos, largam toda a sua vida para seguir na missão de levar a mensagem pentecostal. Eles foram para a América do Sul e o primeiro lugar que eles foram foi para Buenos Aires, Argentina, ao qual Lúcia Mena tinha alguns parentes ali. Ali eles começaram a obra do Espírito Santo ao batizar pessoas com a promessa do Espírito Santo. Fez cultos, participou de muitas pregações, mas também passaram por muitas perseguições. Franciscão e Lombardi tiveram muitas oportunidades na Argentina de dar seus testemunhos. Em 1909, a convite de Lúcia Mena, eles fazem um culto em São Caetano e presidem ali com a mensagem do Espírito Santo. Batizam também algumas pessoas. Franciscão e Giacomo Lombardi sofreram várias perseguições na Argentina, foram presos e sofreram por amor ao Evangelho. Depois desse momento de crise, eles foram para o Brasil, pararam primeiro em São Paulo, e de lá de São Paulo, Luiz Franciscão foi para a Platina, e Giacomo Lombardi voltava para a Argentina. Em 1910, ele partiu então da Argentina para São Paulo, onde Luiz Francisco fundou a primeira Assembleia Cristã do Brasil, hoje conhecida como Congregação Cristã do Brasil. Naquele tempo, havia muitos imigrantes italianos que estavam ali para substituir o trabalho escravo que precisavam nas fazendas. Havia pouco tempo tinha sido abolido a escravidão no Brasil, então tinha necessidade de muitos imigrantes para essa mão de obra. Conforme o próprio testemunho de Luiz Franciscão, ao chegar na Estação da Luz, ele encontra um italiano, um amigo que era ateu, e ali ele vai para Santo Antônio da Platina. E seu amigo voltou para Buenos Aires, na Argentina. Ele contou o seu relato, que sofrera muito quando ele vai nessa viagem. Em Santo Antônio da Platina, Franciscão também prega a mensagem pentecostal. 11 pessoas recebem o sinal do Espírito Santo. Ele fica no Paraná, depois vai para São Paulo, e lá se conecta com alguns outros italianos na região de Votorantim. E ali ele inicia uma outra Assembleia Cristã no Brasil. Ali ele prega para alguns irmãos da Presbiteriana e já institui alguns líderes para a nova igreja. Francisco começa a sua pregação pentecostal com o Espírito Santo, com muita autoridade, e ali ele já institui os primeiros anciões, Felipe Pavão e Ernesto Finotti. Passaram-se os anos e controvérsias vêm acerca do batismo e dividem o grupo, se tornando separatista. A Assembleia Cristã do Brasil tomou uma postura exclusivista, separatista acerca do batismo.
e então fazem uma convenção realizada em 1936, deixando o nome jurídico por Congregação Cristã do Brasil. Após o ano de 1948, Luiz Franciscão permaneceu servindo a Deus apenas em território americano. Passou seus últimos 10 anos de vida congregando na Christian Congregation Church em Chicago. Nunca mais voltou ao Brasil depois dessa data. Todos os seus descendentes e sua parentela congregam nessa igreja até hoje. Vale destacar que nesses dias que ele estava nos Estados Unidos, até o 1948, ele visitou o Brasil por 10 vezes, onde tem alguns relatos de desentendimento com alguns irmãos que estavam no Brasil. Mas ele segue para os Estados Unidos cuidando dessa Christian Congregation. Aqui tem a foto aonde está até hoje essa igreja. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Luiz Franciscão não foi apenas importante para a Congregação Cristã do Brasil, ele foi um ícone pentecostal, um grande servo de Deus, que teve um grande impacto também na América, na Itália, em Buenos Aires, na América do Sul. Ele também fundou a igreja em Panamá. Esse grande servo de Deus merece hoje a nossa homenagem, porque hoje faz 55 anos da sua morte. Muito obrigada a todos, e se alguém quiser alguma informação a mais, está aqui o contato de um pesquisador historiador que é da Assembleia Cristã, Itamar Coutinho, onde eu tive a honra de estar conversando, pesquisando mais, assim também como o livro do Marcelo Ferreira, onde eu pude fazer esses slides hoje. Marcelo Ferreira foi um músico da Congregação Cristã, que hoje é pastor da Batista, e que relata bem essas informações com muito zelo, juntamente aqui com Itamar Coutinho. Vamos retomar a nossa história, povo de Deus. Vamos pesquisar, porque tem muita coisa aí que o Brás não está contando. A paz a todos e tenham um grande dia abençoado. Que vocês fiquem na paz de Deus, se inspirem pelo Espírito Santo sempre. Em nome de Jesus. Aleluia.